Então, eu vou começar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Dá uma clicada. Seus objetivos são... Uma clica. Pronto. E seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos e, especialmente, a nossa entrevistada de hoje. Boa noite, pessoal. Mais uma terça-feira, o prazer se renova em estar aqui com vocês. É sempre muito gostoso, é uma coisa que a gente faz aqui na UBE com prazer, entrevistar escritores bacanas, escritores que têm obras aí a serem comentadas, discutidas. É o caso da Vanessa, que tem um trabalho muito legal. Eu gostei muito de ler O Terra Dentro, que é como a gente estava dizendo agora, o pequeno grande romance. Seja bem-vinda, Vanessa, é um prazer ter você aqui com a gente. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito agradável daqui a pouco, agorinha. Tá? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Ricardo, obrigada, Rogério, a todos aqui, estou muito contente, é uma delícia vir falar de literatura, vir falar do nosso trabalho e só tenho a agradecer ao convite. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Também está com a gente o nosso vice-presidente, Ricardo Fernandes, que dá boa noite para vocês, e ele é que vai fazer a mediação das perguntas lá no meio, no meio da entrevista. Boa noite, Ricardo. Oi, Rogério, Xará, Vanessa, tudo bem? Tudo bem, Ricardo, prazer, muito obrigada. Prazer é meu. Boa noite a todos os amigos que estão aqui com a gente praticamente todas as terças. O pessoal do YouTube também, então, se alguém tiver pergunta por aqui ou no YouTube, eu e o Rogério vamos organizar aí para que as pessoas possam perguntar para a Vanessa o que quiserem. Obrigado, Ricardo. As entrevistas da UBE acontecem às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo, só um segundinho, todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Nossa entrevistada de hoje é Vanessa Vascolto. Ela nasceu em Chapecó, Santa Catarina, é autora dos romances Terra Dentro, que saiu pela Reformatória em 2020, e o outro romance é Água Fria e Areia, que saiu pela Lamparina Luminosa em 2018. Ela também escreveu a peça teatral A Maior Distância Entre Dois Pontos, que saiu pela editora do SESI, daqui de São Paulo, em 2019. Em 2018, ela foi finalista do Prêmio Barco a Vapor, com o livro infanto-juvenil A Árvore e a Nana, com publicação prevista para 2022. Falei certo, Vanessa? Falou, tá certo. Perfeito, Perfeito. Isso. Tá bom. Então, a gente faz assim, Vanessa, o Ricardo te entrevista por 45 minutos e depois a gente abre as perguntas para o público. Quem vai fazer a mediação das perguntas com o público é o Ricardo Fernandes. Boa entrevista. Muito obrigada. Vanessa, vamos lá. Tem muita coisa aqui para perguntar. Espero conseguir perguntar tudo nos 45 minutos que me são reservados. Vanessa, você nasceu em Chapecó, Santa Catarina. Eu conheço a cidade, é um município rico, com vários atrativos. Você viveu lá até que idade? Como foi a sua infância? Você foi uma criança leitora? Eu fui uma criança leitora, mas assim, em Chapecó eu só nasci mesmo, logo depois eu fui para Joaçaba, que é uma cidadezinha ali do lado, conhece? Ali a Conheço região. de passagem. Tem ali pertinho 13 Ilhas, enfim, tem Isso. um vale ali que é até turisticamente interessante, assim. Mas aí eu fui para Joaçaba pequena, assim, e aí meu pai era bancário, e a gente foi pingando de cidade em cidade, e eu falo que a gente foi subindo, então... Vida de bancário, né? Exato, então a gente foi mudando de cidade, eu fui de Joaçaba para
Blumenau, aí de Blumenau para Joinville, aí Curitiba, aí a gente voltou para Santa Catarina. Então, assim, foram 9 cidades até os meus 13 anos de idade, que foi quando eu vim para Campinas, cheguei aqui em São Paulo. O que não é muito fácil para criança, né? Porque não dá para fazer amizade, escola... Não, dessa coisa de amizade de infância, não tenho, não. Mas, assim, aí vem a leitora, né? Porque os livros entraram sempre como companhia e como grandes amigos, e foi em função dessa... Mas não posso dizer que a minha infância foi solitária, porque eu tenho uma irmã mais nova, que é aqui quase a minha idade, então a gente estava sempre junta, mas os livros entravam como companhia mesmo. Então, fui leitora desde muito cedo, como forma de também estar ali ocupada e criando e imaginando as coisas. Legal. E assim, um pouco ainda por aí, quais são os seus escritores preferidos e quais vozes você sente que influenciam mais o seu texto? Olha, eu venho do teatro, né? Assim, eu comecei a escrever dramaturgia, então as minhas vozes são majoritariamente dramaturgos, assim. Então, tem Beckett. Você lia teatro? Lia, então, sim, junto com a literatura ali, a minha mãe, ela sempre me colocava em grupo de teatro. Quando a gente chegava numa cidade nova, ela me tacava num grupo de teatro. Acho que ela achava que eu tinha que socializar, que ali as pessoas estavam abertas também, talvez o meio favorecesse. E aí, então, eu sempre tive em grupos, e aí eu comecei também, né, tinha toda uma... Eu sou muito curiosa enquanto leitora, assim, eu estava lembrando outro dia que eu pegava o que tinha em casa para ler, né? Não tinha, meus pais não eram grandes leitores, assim, mas eles achavam bonito ter livros de filosofia, sabe? Assim, então, fascículos que saíam, sabe, de grandes pensadores. Então, assim, era meio que por aí. E aí no teatro, então, a gente tive acesso a dramaturgos interessantes, assim. Já um pouco mais velha, né? Tipo, ali com uns 13, 14 anos, com Nelson Rodrigues, e aí depois Beckett foi uma grande influência, até hoje e aí dentro da literatura Faulkner, daqui eu descobri uma autora que me impactou muito, que é a Maura Lopes Cansado, mas isso já mais recentemente, mas assim, tem grande influência no meu trabalho, no meu modo de pensar, no modo de eu enxergar a vida também. Clarice, né, como não. Então, vai por aí, é diversificado. Legal, bacana. Vanessa, só para a gente entender um pouquinho, você tem uma rotina para escrever? Você é uma pessoa disciplinada para escrever? Como que é? Olha, eu não tenho muita regra, muita rotina, assim, mas no geral, eu me coloco à disposição da escrita de manhã. Assim, eu separo as manhãs para escrever, para pensar alguma coisa, para estar Como disposta. eu sou igual. Depois do almoço eu fico burro. Eu também, não, assim, parece que quando eu desperto, assim, sabe? Então as coisas ficam mais claras, mais fáceis de conseguir organizar ali em texto e tudo mais. Então eu me sinto mais disposta. Mas essa é a única disciplina que eu tenho. Eu não me cobro de ter uma produção regular, assim, às vezes acontece de sair alguma coisa nova, ou se eu já estou trabalhando em alguma coisa, aí eu foco nisso, e aí sai ou um parágrafo, ou uma página, ou uma frase, às vezes, porque eu não consigo, às vezes eu não, assim, no geral, eu sou muito lenta para escrever, e enquanto eu não chego, eu vou na frase mesmo, então enquanto eu não acho a forma ideal daquela frase, eu não consigo ir para frente, então eu fico presa muito tempo na mesma coisa. E aí, às vezes, funciona desse jeito, de eu continuar isso que eu já venho produzindo, ou por alguma coisa me inspira e eu faço outra coisa, mas, no geral, eu vou incorporar isso na história que já está acontecendo. Maravilha. Vanessa, Água Fria e Areia, romance seu publicado em 2018 pela Lamparina Luminosa, é um livro curto, com espécie de micro-histórias, né, que se fundem, né? As personagens Caroline e o francês
Yamis. Eu, geralmente, na hora de falar nome francês, eu me atrapalho. Yamis, que se reuniram fortuitamente, né? Assim são as viagens, né? Há no romance, né, quase que uma vontade de não ser romance, né? Quer dizer, é uma história contada em fragmentos, não linear, de certa forma muito parecida pela simplicidade com a nossa vida, né? Como é a vida, né? Mesmo assim, até pelas peculiaridades das narrativas, uma história que merece ser contada. Tudo isso foi proposital? Isso. Você pensou nisso ou isso é uma coisa que a gente percebe e que você só percebeu depois também? Não, isso foi consciente, assim. O Água Fria é uma história que uma amiga muito próxima viveu, não da forma que está no livro, mas, assim, teve esse envolvimento com o estrangeiro e uma série de desencontros, e aí, na época, até chamei de desromance, porque é uma história que não soube ficar, né? Não conseguiu permanecer. Assim, a história, o que me encantava na história que eu vi ela viver era justamente isso, assim, era como as coisas eram intensas, claro, mas assim, era simples, era um desencontro que, assim, não calculado, imprevisto, e a vida continuava apesar deles, né, e a vida continua, e é um pouco isso, Água Fria, assim, essa série de desencontros que leva de desencontros entre os personagens, mas que leva a encontros em outros âmbitos da vida, né? A Caroline também tem um encontro consigo mesma, o Yanis também tem outra família, e as coisas vão acontecendo dentro dessa simplicidade, que daí eu acho que fica um pouco mais pelo modo como eu narrei, né? E não tanto porque a situação é complexa, o sentimento é complexo, né? O amor é complexo, mas está bem ali marcado também a impossibilidade desse amor. Acho que é disso que eu falo no Água Fria, talvez no Terra Dentro também. Estou me estudando ainda. Isso, o Água Fria está em processo de adaptação para o cinema, né? O roteiro é seu? Fala um pouco sobre como anda esse processo. Ai, Deus me livre, não quis me meter nesse roteiro. Mas você é roteirista também, né? Você é roteirista. Sou, mas assim, mas eu nunca fui roteirista de ficção. Isso eu já fiz preparação para documentário e tudo mais, mas ficção nunca fiz. E eu não tenho muita vontade de fazer, não, assim, e o que no Água Fria me interessa muito ver o que vem do outro, sabe? O que, assim, me surpreenda. Deixa eu ver o que isso essa pode gerar. Curiosidade, né? Essa curiosidade. Sabe, assim, eu queria sair um pouco, porque eu, como autora, sou muito controladora, sabe? Eu tenho, não que eu não faça escolhas que depois eu descubro que foi inconsciente, mas acontece. Mas, no geral, eu tento ter um controle, eu quero, né, eu quero causar esse efeito, e aí eu vou nessa. Mas no cinema eu não tenho muita vontade de fazer isso, e eu queria abrir mão do controle nisso, sabe? Assim, quer dizer, não é uma espécie de uma dramaturgia que te interesse muito. A tua dramaturgia é mais teatro mesmo. Exato. E o cinema é muito mais complexo no sentido de você montar a história, né? De como você estrutura. E é uma coisa que demanda, eu acho que um estudo, assim, que não é uma coisa que eu quero agora, assim, eu estou estudando outras coisas, e aí quem entende disso, que por favor faça alguma coisa, eu espero que fique bom. Então, mas você não tem muita informação, você não sabe muito como anda o processo. Ele está em processo de captação ainda, né? A gente tem um argumento montado. Isso você já leu, já viu? Já. E do argumento eu até participei. O que eu não falei que não queria desenvolver era o roteiro em si. E aí está captando, né? Mas o nosso audiovisual, como vocês podem imaginar, está devagar, quase parando. Então, assim, eles por contrato ainda tem 3 anos para desenvolverem o filme. Né? Tá. E aí eu espero que isso aconteça. Você vendeu por 5 anos. Sim, por 5 anos.
Ah, legal, maravilha. E aí é isso, é paciência, né? Assim, pode acontecer, pode não acontecer, mas assim, estão trabalhando nisso, eu também estou trabalhando nisso, esperando pelo melhor aí. Eu particularmente desisti, sabe? Eu sou roteirista também, fiz alguns roteiros, mas é tão broxante assim, porque não vai para frente, não vai para frente, não vai para Então, frente. acho que tem que ter muita paciência, né, Ricardo? Isso é uma coisa que é assim, um exercício, porque pode ser bem frustrante, realmente. Aí eu desisti, mas é isso. Vanessa, você tem 2 romances publicados, né? Além do Água Fria e Areia, esse que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente, né? O Terra Dentro, que saiu pela Reformatória, aqui do nosso diretor, Marcelo Nocelli, né? Uma peça teatral, A Maior Distância entre Dois Pontos, e um juvenil, A Árvore e a Nana, né? Nana, isso. Nana. Finalista do Barco a Vapor 2018. E tem contos publicados nas revistas Vício Velho e Filos, né? Apesar de ainda não ter publicado um romance, um livro de contos, eu sinto você muito à vontade nas histórias curtas. Eu estou certo? Está certíssimo. Eu acho que tem, assim... Mesmo no romance, a gente percebe uma vocação para enxugar. Para concisão, né? Eu penso que sim, assim, é uma coisa que eu gosto de exercitar, sabe? Assim, chegar na essência, assim, não com eu nunca começo um texto pensando, vai ser um conto, ou vai ser um poema, ou vai ser um romance. O negócio vai tomando forma à medida que eu vou trabalhando e lá na frente se manifesta esse formato. Muitas vezes eu já me enganei, por exemplo, achei que o Terra Dentro era uma peça inicialmente, mas não é. E aí assim, é isso, né? Sentir que ainda não está no seu formato ideal. E aí eu não tenho medo de continuar, sabe? Assim, eu não quero abandonar enquanto eu não tiver comigo que eu fiz o negócio no seu melhor formato, sabe? E aí então, sim, passa por um pouco esse processo de não determinar o formato, mas na busca pela concisão, eu acho que as coisas acabam ganhando um caráter de conto um pouco, em função do tamanho mesmo, né? Que quanto mais eu vou enxugando, menor vai ficando, e aí ganha um pouco esse caráter. Mas me sinto à vontade. É engraçado, né? Embora quem tem esse, vamos dizer, esse pendão, né, acabe publicando primeiro um livro de contos, né? Não foi o teu caso, né? Não foi o teu caso. Não foi. E assim, até tinha, né, eu pensei, falei, não, acho que vou fazer um livro de contos, mas depois comecei a querer amarrar, e aí depois já não era mais conto, e assim, e aí o negócio foi tomando forma de outra maneira. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, não é porque assim, eu sinto no texto que não é, mas há um certo... hoje em dia há um certo fascínio assim, pelo romance, até em detrimento do livro de contos. Mas não é por isso, não, né? É porque a coisa acaba virando romance... porque, na verdade, assim, eu gosto de... Na hora de narrar. E eu gosto de amarrar as coisas. Então, assim, eu até posso começar contando contos isolados, mas depois eu tenho uma necessidade imensa de amarrar tudo aquilo. Sabe assim? O fragmentado acaba sendo costurado, né? Exato, e aí, assim, eu não consigo também dar ponto sem nó, sabe? Assim, então eu falo, nossa, mas isso aqui tem a ver com aquilo, e aí, então, talvez eu possa trazer aquilo para cá, e aí ele vai formando um bojo diferente do conto, né? Muito extenso para ser um conto, no final das contas. Mas também ainda um romance curto, né? Os dois são romances curtos. São, isso. E o juvenil? A Árvore e a Nana deveria sair agora em 2021. Mas ainda sairá? Por qual editora? É a SM? Não. Não, vai sair pela Inversos, N-Versos. Tá. Na verdade, Inversinhos, né? Que é o braço infanto-juvenil da Inversos. E como é que está o livro? Está adiantado? Você já sabe quem que ilustrou? Como foi escrever? Não, está bem. Como foi escrever para jovem?
Então, foi imprevisto um pouco, assim, eu não tinha intenção de escrever para Você jovem. escreveu para o concurso? Não, na verdade, assim, Não. essa história eu comecei a escrever porque eu ia contar a história do fim de um relacionamento. Era para ser um livro adulto. E aí eu falei, cara, eu quero contar isso e tal, mas eu estava muito com essa imagem de uma árvore que estava ali há muito tempo no mesmo lugar, que era um pouco da sensação que eu tinha dentro desse contexto que eu queria trazer. Mas essa árvore estava em frente ao mar e ela queria, em um dado momento, ela quis mergulhar, ela quer mergulhar. E ela fala, vou começar a me mobilizar aqui, traçar um plano para ir ali rapidinho, sem ninguém ver, vou dar um mergulho de mar, quero tomar um banho de mar. E essa imagem, ela começou como uma imagem, assim, ela estava bem mais sutil quando eu comecei a trabalhar isso como uma história para adultos, mas depois eu comecei a querer dar voz para essa árvore, e aí já para adulto começou a ficar esquisito, e aí eu falei, bom, então talvez isso possa ter um outro caminho, e aí acabou virando uma fábula. Então, assim, aí eu terminei essa história, então, já sabendo que era um infanto juvenil, eu terminei próximo do concurso do Barco a Vapor, e aí eu fiz a inscrição. Mas, assim, eu fiz a inscrição, confesso que um pouco reticente, sabe? Assim, porque ele é um livro... Até por ser uma experiência nova, né, também. Exato, e também assim, ele é uma fábula, mas ele tem uma linguagem muito rebuscada, assim, ele vai ser um infanto-juvenil ali para os 13, 14 anos, assim, porque ele é poético, porque ele tem umas subversões de linguagem e tudo mais, ele é um pouco mais difícil, né, não chega a ser um infantil, ele é bem juvenil já. E aí eu mandei meio descrente, então assim, quando eu soube que estava como finalista, eu falei, nossa, as pessoas... Que legal. É um juvenil, que legal, é bom ter, né, essa confirmação, finalmente é um juvenil. E aí eu tive muita dificuldade para achar uma editora para ele, assim, eu fiquei Tá difícil publicar juvenil. Pois é, e também porque ele é estranho, o retorno que eu tinha das editoras é que ele é um livro muito esquisito. Porque... Apesar de ter sido finalista. Exato, mas assim, eu entendi que quando eles falavam que é um livro muito esquisito é porque ele é comercialmente difícil. Porque ele, né, não sei, ele é um pouco mais rebuscado do que o normal, para juvenil. O que não deixa de ser um elogio para o livro. Exato, eu falei, mas assim, eu acredito tanto nessa história, assim, é tão importante que ela saia, sabe? E aí então foi, e aí no ano passado eu assinei com a Inversos. E atrasou por causa da pandemia. Atrasou por causa... Tá atrasado. Eu tive contrato rompido por causa da pandemia. O livro ia sair para uma editora e cancelar. Né? Não, e aí, assim, isso também, né, dentro do rol de frustrações do escritor, dentro, né, da paciência que a gente tem que ter. O livro ia sair em maio, aí não foi, aí depois ia sair em agosto, aí não foi, aí ia para sair em novembro, aí não foi. Mas, assim, enfim, ainda não tem nenhum ilustrador, então eu estou, assim, achando que vai sair mais... Você vai participar da escolha do ilustrador ou não? Vai. Tem algumas opções já ali, uma linha que eu gosto. Que legal, que bacana. Eu quero muito ver esse livro, assim, eu estou numa batalha de tanto tempo com ele, né? Desde 2017 que eu estou escrevendo isso, e aí, assim, para... Agora, como livro juvenil, ele não é tão ilustrado, né? Não, ele não vai ser, assim, super ilustrado, não. Vai ter uma coisa ou outra, mas vai ser mais texto mesmo, né? E ele é um texto longo para infanto juvenil. Legal. Vamos para Terra Dentro. Vamos Terra Dentro. O Terra Dentro, publicado pela Reformatório, foi escrito inicialmente como dramaturgia, e você mesmo acabou de falar que depois virou romance. Por que virou romance? Como virou romance? Foi uma coisa que virou romance
antes de você mostrar. Eu estou até falando porque o nosso editor, aí, o Marcelo Nocelli, às vezes ele dá uns palpites importantes e tudo. Por Isso favor, né? já chegou na mão dele como romance ou virou depois? Tá, a história do Terra Dentro ele começa como uma cena. Eu escutei essa história, né, do Terra Dentro de uma caseira de uma propriedade de família, e ela me contou essa história, e quando ela me contou, eu falei, nossa, eu quero um dia contar essa história, e mais do que a história em si, eu queria tentar transpor para a cena, né, a princípio, o modo como ela me contou, que foi muito lúcido, muito poético, mesmo ela sendo uma pessoa super simples, assim, foi muito bonita a experiência que eu tive de ouvir ela contar essa história, na qual ela era a principal vítima, mas, assim, tinha uma lucidez, um entendimento de vida, assim, muito importante, muito interessante, que mudou, assim, a minha visão de mundo de várias maneiras, assim. E eu queria trazer isso para o palco. Ela era quem? Ela era a Rosa? Ela era a Rita. A Rita. Tá. Só que daí, né, trazendo ela para a ficção, aí a Rita ficou com essas questões de memória, do delírio e tudo mais, e que não tem a ver com a pessoa que me contou. E na época que eu montei a primeira cena com a Rita, eu estava no Centro de Pesquisa Teatral, né, com Antunes Filho, aqui no SESC, e a gente era muito incentivada, como atriz, né? A gente atuava e também era muito incentivado a levar as nossas próprias histórias, assim, eventualmente ele pedia que a gente escrevesse cenas, apresentasse cenas, a gente tinha que iluminar, tinha que fazer a sonoplastia, tinha que fazer o figurino, tinha que atuar, e tudo, assim, uma dimensão muito intensa do teatro ali com ele. E aí eu levei uma cena da Rita, que era ela contando essa história, mas de uma forma completamente bagunçada, assim, tinha um fio condutor, que era o que está no Terra Dentro, mas estava bem, assim, era bem maluco mesmo. E tanto que a cena era a Rita, sentada numa cadeira de balanço que não balançava, amamentando um gato. Essa cena é fantástica, meu Deus. No livro, né? É muito legal, muito legal. E aí, então, começou com essa cena. E aí eu fiz, a cena não ficou boa na época, assim, o Antunes queria me matar, porque não deu certo no palco, assim, não funcionou para o palco, tava bem escrita, mas não funcionava. Aí eu guardei, falei, tá, então eu vou, sei lá, fazer. Eu até esqueci, na verdade, falei assim, eu vou deixar isso daqui aqui. Eu tenho um arquivo, assim, no Drive, sabe? E falei, vou deixar aqui um dia, sei lá o que eu faço com isso. E aí, quando eu fui prestar o núcleo de dramaturgia do SESI, eles pedem para você, é um concurso, né? E aí eles pedem uma peça inteira. Aí eu falei, já tô com essa cena aqui, ela, né, ela tá bem escritinha, deixa eu tentar trazer isso, aumentar, exato. E aí comecei a fazer a peça com 3 Ritas. Então, eu peguei essa Rita, que amamentava o gato, e dividi em 3 Ritas, então era uma personagem... Era o Mosquito, a Mirna e a Rita, era uma Rita só. Era uma Rita só. Exato. É que depois, assim, no romance, aí viraram personagens diferentes. Mas ainda na peça, era só Rita falando no palco. E era uma Rita que depois se manteve nos outros personagens. Uma Rita mais violenta, que acabou virando o Mosquito. Uma Rita mais pragmática, mais simples, virou a Mirna. E a Rita mais devaneio, que era com quem eu comecei, e que ficou a Rita mesmo no romance. E aí comecei a trabalhar isso, mas ainda também, assim, bem surrealista o texto, né? Tinha a história, mas ela não estava tão clara, assim, também não tinha muita preocupação com o enredo, estava mais presa à forma das cenas e tal. E aí, com essa peça, eu entrei no núcleo de dramaturgia do SESI, e aí comecei a desenvolver outra coisa, abandonei a peça. Falei, vou fazer outra coisa, e aí fiz a maior distância entre 2 pontos, né? Que foi, né, o resultado desse processo. E aí, quando terminei o núcleo de dramaturgia, essa história ficou voltando, porque eu fiquei com a sensação de que eu não estava fazendo jus. Não estava certo só a Rita falar.
por que o mosquito não responde, né? Mas o que ele tem a dizer? Qual será que é a versão dele, né? E aí comecei a pensar nisso e aí eu já tinha entendido que não ia ser peça. Porque além de ter, eu fiz uma leitura dramática dessa peça, ficou legal, mas ela tinha dificuldades técnicas muito grandes, porque eu estava imaginando, sabe? E o teatro, ele demanda assim uma energia e uma coletividade e assim uma grana e uma técnica que assim não dava para mim assim. E aí eu não queria na verdade montar, eu queria só contar a história, era muito mais simples do que aquilo, sabe? E aí eu falei, tá, então deixa eu usar o papel. Deixa eu escrever aqui tudo que eu quero dessa história. E aí, já entendendo que o mosquito ia fazer parte, então aquela Rita mais violenta virou o mosquito. E aí eu estava com 2 narradores ali, o mosquito muito impulsivo, violento, a Rita muito delirante, estava sentindo falta de uma âncora que trouxesse a história mais para a terra. Uma coisa mais racional, né? Uma coisa... Exato, e em quem desse E é para engraçado porque minimamente ela é pragmática, mas ela tem um romantismo também, né? ela tem, mas ela está mais no chão, né? Ela está mais aterrada do que os outros dois. Teve um comentário sobre a Mirna que eu achei muito interessante, que falaram que ela é a mais encarnada de todos. E ela é realmente, sim, né? Encarnada no sentido de pronta, né? Sim, então, aqui, né? Aqui, porque o mosquito fala de um lugar muito especial, né? Depois, ao longo do texto, a gente vai descobrir que ele está num lugar muito especial. A Rita também está flutuando na vida, mas a Mirna está aqui, está com desejo de vida, ela quer viver. Então, aí surgiu a Mirna para fazer essa âncora dos três. E aí foi assim, então pronto. Aí quando eu terminei, na verdade, eu tinha feito, anterior a isso, eu tinha feito um livro de poemas, que daí também era ainda só a Rita, e foi a primeira versão que o Marcelo viu do texto foi esse livro de poemas, que ainda não estava pronto. E aí eu continuei desenvolvendo a história, e aí depois eu mandei para ele já o romance pronto. Ah, legal, bacana. Não chegou Então, e Vanessa, o romance ele é denso, é um romance difícil, né? Difícil assim, não difícil de ler, difícil de suportar aquela miséria toda, né? A gente convive com a degradação da família, da própria terra, né? As personagens estão confinadas naquela plantação acho que batata, né? É um cenário desolador, árido, né? Fantasmagórico, árido, né? E essas personagens vivem a impossibilidade do amor, da verdade, né? Da culpa, e tudo contado com um texto econômico, né? Extraordinariamente bem escrito, isso eu achei mesmo, parabéns, né? Eu fiquei realmente marcado pela leitura. E eu senti uma coisa, o romance traz um pouco do Brasil de hoje. Quando você escreveu também, você estava um pouco tomada enxergando esse Brasil que a gente está tendo que conviver, esse Brasil também desolador, fantasmagórico, né? Sem amor, né? Não, tem totalmente assim, um olhar para isso, um olhar social para a questão da terra, que eu acho que está aí, está pulsando, especialmente pelas questões ambientais agora. E aí no Terra Dentro isso se manifesta, né? Nas relações violentas que as pessoas estabelecem entre si e com a terra, e eu tenho, assim, eu cresci na colônia, né, e então, lá em Santa Catarina, então, com terra, com plantação, e eu vi muito na minha experiência pessoal, assim, essa violência se propagar com essa mediação da terra, com ela, né,
nesse ponto de destaque. E eu acho que sim, é de quando eu cresci essa sensação, mas é do Brasil de agora. Acho que Se tem acentuou um pouco, né? Se acentuou um pouco. sim, eu acho que também está bem claro para mim que assim a luta pela terra é a mãe de todas as lutas hoje assim no Brasil, né? É o que determina as nossas relações de poder, passam muito por aí, da relação que a gente estabelece com uma terra que está à mercê aí de muita coisa ruim atualmente. Então, o livro tem esse esteio social de agora, assim, não quis fugir ao meu tempo, assim, eu acho que essa é uma questão importante. Legal. Não sei se é uma forçação de barra minha, mas eu vi um pouco, tanto na Rita, quanto no Mosquito, quanto na Mirna, quase que um retrato do povo brasileiro, esquecido, humilhado, abandonado pelas autoridades. Você também vê assim? Sim, assim, tem uma parte da família, assim, eu tenho um tio que casou com a minha tia, né, com uma moça, e que a família dela é basicamente a reprodução dessa situação. E a caseira que me contou essa história, ela fez esse retrato muito claro, assim, sabe? Tipo, muito, para mim, me pareceu bem real, assim, o que ela estava me contando, apesar de já fazer anos, né? Fazem anos que essa história aconteceu com ela, mas ainda me parece muito presente. Então, acho que esse Brasil é imenso, assim, como eu sou uma pessoa que viaja muito e viajo de carro. E aí, quando você vai passando por cidadezinhas e BRs e tudo mais, você vê que ali é isso, né? A gente está numa bolha. Tem muito mosquito, tem muito. Tem muito mosquito, Tem exato. muita Rita, né? Tem essas pessoas que estão aí à mercê da própria sorte, que não tem né, estrutura, que se vira como pode, que não tem com quem contar. Então, por isso eles acabam se fechando nesse ambiente deles ali, que é super restrito, com medo de sair, com medo do que é lá fora, com raiva de onde está ao mesmo tempo, mas também sem força de sair. E aí tem toda essa complexidade que esse cenário gera, me interessa muito. E uma acomodação que nada mais é do que fragilidade, né? Exato. Eu vejo assim também. Que é medo, né, na verdade. Tanto É que medo, é medo. o mosquito, ele é um personagem violento, mas, sobretudo, é um personagem que tem medo, que se defende, né? É um apaixonado que não sabe como lidar com a paixão. Exato, Terra Dentro é um romance polifônico, sinestésico, né? Traz a atmosfera do palco e da poesia, para mim, né? Eu achei muito curioso isso, talvez você também ache. Eu acho que ele conversa com livros, como eu acho que ele conversa com Torturado, do Itamar Vieira Júnior, embora você deva ter escrito antes do Torturado. Eu li bem depois, eu li o ano passado. Antes do Torturado aparecer, né? Eu acho que conversa com Ratos e Homens, do Steinbeck, eu acho que conversa com Terra Sonâmbula, do Miyakoto, né? Estou certo, a minha leitura foi diferente. Não, perfeito, especialmente o Steinbeck. Eu esqueci de mencionar ele antes, mas assim, As Vinhas da Ira, para mim, é um livro que me impactou muito, tanto assim, pela história em si, pelo final, que é assim, para mim, um final. Ai, meu Deus do céu, um dos melhores finais. Eu adoro esse também. Pois é, e então, sim, conversa com tudo isso, né? Especialmente nessa crítica à relação com a Terra mesmo. Que o Itamar faz também, né? Que legal. E escuta, Vanessa, você falou umas 2, 3 vezes, e eu me identifiquei um pouco com você, né? Não, porque esse livro ele surgiu a partir de uma história que eu ouvi, e eu queria fazer assim. O teu processo criativo parte muito daí
de sair para a rua, ouvir as pessoas, ver o que elas estão falando? Totalmente. Você sabe que acho que o que ilustra bem isso foi uma experiência que eu fiz em 2017, entre 2016 e 2017, que foi uma coisa bem inesperada. Eu fui fazer uma oficina de tipografia, assim, um interesse súbito que me deu pelas letras, pela forma das letras. Aí eu fui fazer essa oficina, e lá a primeira coisa que tinha era, como exercício, vamos fazer um cartão de visita. Aí eu falei, mas assim, não faz muito sentido para mim, sabe? Porque assim, não tenho nem para quem entregar, não sei o que fazer com cartão de visita, não faz sentido. Vou escrever aqui no cartão uma frase que eu queira muito dizer, então. E aí eu peguei e escrevi, para de digitar e olha para mim. Era isso. E aí a gente tinha que imprimir, né? Porque era uma oficina de tipografia e tudo mais, e aí saíram 300 cartões que eram para ser... Para de digitar. E olha para mim. E aí eu fiquei com aquilo, eu falei, mas assim, gente, o que eu vou fazer com tanto cartão? Que coisa estranha, é agora que eu faço? E aí, voltando da oficina, eu falei, cara, eu acho que eu vou usar isso daqui para ouvir umas histórias, então. Eu estava no metrô, e comecei a observar as pessoas, e assim, as pessoas estão sempre digitando no metrô, né? Tá todo mundo sempre com a cara no celular e tal, então eu tentava identificar quem não parecesse muito ocupado, né? Ou se eu desse uma pescoçada ali no celular, visse que era um joguinho que a pessoa estava jogando, acho que essa pessoa pode conversar comigo. E aí eu entregava o cartão, isso eu fiz assim ao longo de 2 anos, em momentos diversos. Quase que um trabalho de pesquisa. É um trabalho de escutar a história dos outros, assim. Uhum. E aí, eu entregava o cartão, aí a pessoa dava risada, né? Tipo, o que essa louca tá me abordando aqui? E aí eu falava, inventei, né? Falei assim, eu tô fazendo um projeto que é escutar, né, as pessoas, e então começo com a pergunta de onde você está vindo e para onde você vai. E aí, você topa conversar comigo, né? Fala comigo e tal, né? Tem tempo. E aí, assim, as pessoas, elas querem contar suas histórias. Elas querem contar suas histórias. E aí eu escutei muita história, me conectei com umas pessoas. E o que você fazia? Você anotava, gravava? Anotava. Tá. Anotava. E aí, assim, me sinto um pouco ladra das histórias dos outros, assim. Mas, assim, tinha coisas que eu não cheguei a usar nenhuma história que eu ouvi ali, mas, assim, uma expressão que a pessoa usa, uma frase que, né, teve um efeito para mim. Dentro até do espírito da concisão, né? Exato, assim, não era muito a história que eu queria, era, assim, era escutar o modo que as pessoas narravam as suas histórias. E aí isso foi muito rico, e faz parte, hoje eu já não tenho mais cartões comigo. Foram os 300. Exato, mas o Terra Dentro, eu sinto um pouco que eu dei o cartãozinho para a Mirna, para a Rita e para o Mosquito, sabe? Assim, conta a sua história para mim. E aí foi isso, é uma coisa que me inspira muito escutar a história dos outros. Antes disso, eu ficava sempre de ouvido assim na história dos outros, sempre em transporte público, né? Porque, enfim, as pessoas estão ali trocando. Você sabe que quando começou a pandemia, eu achava que eu ia conseguir escrever mais. Eu escrevi menos justamente por essa falta, por ouvir menos as pessoas, estar mais fechado dentro de casa. Não sei se com você aconteceu mesmo. Mas a mesma coisa, porque assim, o que me move a escrever é essa troca, são coisas acontecendo, sabe assim? E aí a gente em casa fica um pouco, né, carente disso. Eu também eu escrevi pouquíssimo na pandemia. Eu fiz, assim, editei o livro, né, com o Marcelo e tal, mas eu tô devagar, assim, agora retomando, porque a vida está um pouco mais interessante, uma outra história aí. Mas também não rendi muito, não. Eu queria... a gente está caminhando mais por fim, até para avisar aqui os meus parceiros, que daqui a pouco estão me dando bronca. Né? Assim... Uma outra coisa que me chamou muita atenção é o seu cuidado com o texto. Você é aquele tipo de escritora, você até já falou isso, né? Que se preocupa com a frase, quer dizer, aquela que só
só solta a frase quando considera que a frase atingiu o nível que você gostaria que atingisse, né? Ou não, mas está o melhor possível. Né? É isso mesmo. Você é uma pessoa que tem essa obsessão por cuidar do texto? Muito, muito. E assim, tem a ver com o ritmo, no final das contas, eu percebi, sabe? De eu estar repetindo aquilo e de aquilo de alguma maneira virar um mantra que eu consiga identificar um ritmo naquilo, e isso está na frase, e aí depois tem que juntar essa frase num parágrafo, que tem que estar na mesma música que é essa frase, e aí as coisas eu tenho que ir formando essa sinfonia. Esse é o meu desafio, assim, e é costurando palavra por palavra, assim, porque o som muda, né, de uma palavra para outra, e quando o som muda, me desbaratina toda. Então, às vezes falando o texto em voz alta, né? Exato, é sempre em voz alta. E aí, então, eu tenho que estar nessa cantilena, sabe? Assim, tenho que estar cantando no texto. E aí, essa construção, essa costura entre as palavras, é isso, né? Você juntar as notas ali. E aí, eu estava conversando com uma amiga outro dia, eu falei, eu sinto como se eu estivesse costurando. E quem costura sabe que o avesso da costura é muito importante, né? Você não pode deixar, não deve deixar tudo bagunçado lá de trás, né? Tem que ter uma coerência ali no avesso da peça. E o avesso do texto tem um pouco a ver com isso também, de eu estar costurando bonito. E que esse costurar bonito tenha um som que me encante, que me leve para frente. Tanto que agora o desafio nesse texto que eu comecei é encontrar essa música. Ainda não achei a música. Legal. E aí no Terra Dentro eu escuto. Eu sei então falando um pouco disso, que é a minha última pergunta, né? O que vem por aí? Quais são os seus planos? No que você está trabalhando? Eu estou trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo, assim, eu estou me sentindo, acho que a pandemia também teve esse resultado aí em mim, sabe? Uma dispersão do foco. Talvez porque eu me veja querendo trabalhar umas coisas diferentes, por exemplo, poesia. Estou ensaiando aí, né? Já fiz algumas, mas eu também estou sentindo, é isso, eu faço um poema, aí eu faço outro poema, e aí na minha cabeça fica tentando juntar os dois poemas. Sabe, assim, funciona um pouco assim, mas eu queria fazer um livro de poema, caramba. A questão da costura, né? Exato, ela quer juntar, caramba. Quando eu vejo, eu já peguei todos os poemas que eu fiz, que era para. Eu estou idealizando aqui um livro de poemas e já está virando um romance, sabe? Eu não queria, não era isso que eu queria, mas é o que está acontecendo. E aí, como eu já estava com uma história, estava trabalhando uma história antes da pandemia, eu comecei a juntar essas coisas todas, assim, esse universo dos poemas, que também tem uma temática específica, junto com isso. Então, assim, tem um texto novo surgindo, possivelmente vai ser um romance, no final das contas, apesar, eu até já falei para o Marcelo, falei assim, eu estou escrevendo um livro de poemas, mas acho que não vai ser. Vamos ver se vai acontecer. Vanessa, obrigado, adorei conversar com você, adorei conversar, muito legal. E eu agora vou parar para dar chance para o povo também conversar com você e fazer pergunta também. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Adorei. Obrigado, viu, Ana? Obrigado. Imagina, Ricardo, foi muito bom. Obrigado. Xará. Obrigado, Xará. Obrigado, Vanessa. Foi uma delícia ouvir suas histórias, viu? O Paulo Mauá, inclusive, digitou aqui no chat que é sensacional essa ideia do cartão entregue no metrô. É muito bacana, né? Apesar de ter surgido uma coisa meio imprevista, né? Você fez uma coisa, depois você achou um uso para aquilo. Eu até chamei, na época não surgiu assim, mas aí eu até comecei a falar que eu estava fazendo uma intervenção. Olha só que pretensiosa, não era. nem sabia para que eu estava fazendo aquilo, mas assim, né? Acabou que resultou. Acho que o Terra Dentro tem muito desse clima, desse cartão, no final das contas, mas não foi previsto, não. Que bacana, né? Você achou um uso, né, para o cartão e de repente aquilo virou outra coisa, um romance, né? Sim. Olha, deixa eu te falar, aqui no pessoal do YouTube
está te dando um oi, boa noite, a Palmira, a Cristiane, tem aqui aulas de mini-livro, que, enfim, depois a pessoa digita o nome aqui, o Renato, que está sempre com a gente aqui também, está te dando um alô, fala que adora as entrevistas e está falando que está gostando muito da sua também. E tem um pessoal querendo fazer pergunta, eu estou na fila também, e espero que dê para fazer minha pergunta, viu? Mas, ó, o Sibila se pronunciou primeiro. Sibila, você quer abrir o seu microfone? Ok, tá aberto. Oi, Vanessa, muito legal ter você aqui com a gente. E também estava muito interessado, muito entusiasmado com o teu cartão entregue no metrô. Eu fiz a EAD, a Escola de Arte Dramática. Uhum. Eu acho que você não tinha nascido ainda quando eu fiz a EAD. E a gente fazia isso, enfim, ensaiava dentro dos ônibus. E era muito estranho, né? Porque, de repente, você passava ali no corredor gritando, chamando, falando com quem não estava lá. E é muito gozado. E isso é muito do pessoal de teatro mesmo, né? De buscar essa interação, né? Mas eu queria aproveitar que você migra aí um pouco do teatro para a literatura e para o cinema, e fazer uma pergunta que eu até, às vezes, acho que eu estou meio repetitivo, que eu já fiz várias vezes para outros autores que também trabalham com o teatro, com o cinema. Eu queria saber o que você sente como diferença entre a literatura e a dramaturgia. Pode falar. Só antes de te responder, eu trabalhei uma época no... Vocês acreditam que a CET, a companhia, né, de tráfego, tem um grupo de teatro que faz educação de trânsito, e eu trabalhei nesse grupo. E aí você falou dentro do ônibus, a gente fazia muita intervenção em ônibus, no semáforo, assim, era uma coisa... Então, assim, eu estava um pouco preparada já para fazer essa intervenção no metrô com as pessoas, porque é isso, né? O teatro te possibilita essa liberdade para se conectar com as pessoas, e eu acho isso muito mágico. Mas em relação à diferença da literatura e da dramaturgia, eu acho que na literatura eu tenho mais liberdade, espaço e possibilidade de detalhar o que os olhos não vão ver numa cena, por exemplo, no palco ali. Um modo como um objeto está disposto vai passar despercebido na cena, mas na página, em literatura, eu consigo jogar uma luz e fazer com que aquilo tenha uma importância que talvez no teatro eu custasse mais a fazer, e era isso, né? Por exemplo, no Terra Dentro ia me custar muito fazer, ia me custar tempo, ia me custar recursos, ia me custar, enfim, de várias maneiras. Então, eu acho que a literatura é um lugar que me dá mais liberdade, assim, eu tenho mais liberdade no papel do que no palco hoje em dia. E tem toda a trabalheira de você montar, né, uma peça, escrever pensando que aquilo vai ser montado, e como é que eu vou deixar isso claro no palco, e é toda uma outra lógica de raciocínio que está por trás da dramaturgia, e para mim isso se resolve um pouco mais, um pouco melhor na literatura. Para mim essa é a principal diferença entre as duas coisas quando eu estou produzindo, né? Muito bom, muito obrigado. O Flávio, você quer abrir o seu microfone? Sim. Acho que estou vendo. Bom, antes de mais nada, estou adorando a conversa com você, Vanessa. Que bom. Talvez a minha pergunta esteja próxima do que o Sibila falou também, né? Quer dizer, mas eu vou numa direção um pouco diferente, que me chamou a atenção quando você falou que sente uma diferença entre escrever uma peça de teatro e escrever roteiro, né? Não comparar cinema com teatro, né? Mas do ponto de vista do autor, né, que está escrevendo o roteiro, eu sempre achei que não tivesse assim essa distância tão grande,
lógico, né? Você vai, quando você imagina uma certa coisa, você vai ter os recursos do teatro, você vai ter que imaginar, os recursos do cinema também vai ter que imaginar, etc. e tal, né? Mas né, na minha visão, eu sempre achei que era uma coisa mais próxima, né? Quer dizer, eu nunca tentei escrever, né? Eu gosto mais de escrever contos e nunca tentei escrever nenhuma peça ou um roteiro, então, mas é nessa direção. Mas aí, acho que a sua resposta, não sei se que você deu para o Sibila, pode ser que também tenha a ver com isso, é que a impressão que deu é que você está se afastando um pouco digamos, da dramaturgia e chegando mais digamos, na literatura, porque você vê mais possibilidades de descrever as coisas. Será que é isso que está por trás de você não querer fazer o roteiro? Ou por exemplo, desenvolva um pouco aí, quer dizer, como é que é essa diferença que você vê aí? Não sei. Eu acho que a sua colocação é perfeita, Flávio, porque eu sinto que eu estou me afastando da dramaturgia, assim. Com relação a roteiro e dramaturgia, eu acho que a grande diferença é trabalhar com a técnica mesmo do cinema em relação à câmera, as escolhas que você faz com câmeras, né? Então, assim, é toda uma outra lógica de pensamento. Mas você acha que no roteiro isso já aparece? Ou isso já seria um trabalho posterior, digamos, do diretor? Quer dizer, eu não sei como outros roteiristas trabalham, mas eu iluminaria isso no roteiro já, de primeira. Então, assim, talvez poderia aprender a fazer de um jeito diferente? Poderia, mas, assim, eu estou interessada em outras coisas agora. Não vou aprender a fazer isso. Mas, assim, o que eu sinto em relação à dramaturgia, o Terra Dentro e essa próxima história aí que eu estou escrevendo, ela também começou no teatro. Então, eu penso que talvez, como estrutura, a dramaturgia me ajude. Ela me dê um início, um meio e um fim estrutural ali da história, sabe? Enquanto cenas, então, assim, eu começo a pensar em cenas e começo a fazer, a estruturar a história dramaturgicamente, ainda com rubricas, como no Terra Dentro, eu mantive as rubricas das cenas, né? E aí depois, quando isso está estruturado, aí eu começo a rechear, e aí é literatura. E é o que vai recheando a história, são os detalhes que eu vou colocando, é um modo mínimo como eu quero iluminar tal coisa, mas eu sinto que, assim, eu quero me afastar da dramaturgia enquanto produto final, assim, mas eu acho que ela está no meu processo, eu não consigo negar, é uma facilidade para mim ter esse recurso. E eu não vou abrir mão dele, não. Acho que eu vou começar tudo como dramaturgia mesmo. Legal. Obrigado. Imagina. Secretário-geral... Eu preciso deixar claro, isso quem coloca é o Zoom. Ele é que coloca desse jeito. O título? Secretário-geral, porque é o nome da conta do Zoom, da UBE, eu fiz com esse e-mail. Mas, Vanessa, eu queria perguntar o seguinte, eu tenho uma impressão que as pessoas que têm a formação no teatro têm uma formação, e você já vai entender por que eu estou fazendo esse preâmbulo, tem uma formação literária muito vasta, vamos dizer assim, mas às vezes um pouco não sistemática, o que eu acho bom, tá? Isso não estou criticando, mas assim, eu tenho alguns amigos que fizeram CPT com Antunes, e aí sempre uma coisa que me impressionava era essa vastidão, né? Liam tudo, tinham lido tudo. Bagunça de referência, né? Exatamente. Assim, nossa. Só que eu tenho a impressão que no CPT tem uma sistematização maior do que em outras escolas de pessoas que eu conheci. Eu nunca fiz teatro assim formalmente, mas de amigos e tal.
E aí eu queria que você falasse um pouco da experiência com o Antunes, do CPT, e nessa tua formação. É pergunta de professor mesmo, assim, da tua... desse teu repertório, se tem uma contribuição forte, se isso se manifesta lá nos teus livros. Nossa, totalmente, assim, eu fui para o CPT em 2010 e eu fiquei até 2012. Eu entrei no CPTzinho, que era um início ali, né, tipo, uma formação básica para depois você participar da companhia. E no CPTzinho era aula, e sim, aí era bem sistemático. Acho que talvez o ator que entre já na companhia não passe por isso, acredito, não, sei que não passa. Mas eu tive essa sorte de no CPT ter isso esquematizado em aulas mesmo, então tinha todo um programa que a gente cumpria, e isso foi muito interessante, embora ainda fosse bastante diversificado, e tinha, sei lá, de Pina Bausch até, sei lá, Bergman, e ele era muito, o Antunes, ele prezava muito o cinema, assim, então a gente assistia muita coisa, e muita coisa variada, de formatos diversos, lineares ou não, poéticos ou não, e isso era sempre trazido e incentivado que a gente também buscasse isso fora. A minha experiência com ele foi super difícil, eu acho que talvez vários atores que passaram por lá podem endossar a dificuldade que foi trabalhar com o Antunes Filho. Eu não cheguei a trabalhar tanto com ele, foi mais quando a gente começou a ensaiar a peça mesmo, que na época era Nossa Cidade, que eu não cheguei a estrear, saí antes porque minha saúde mental estava pedindo, eu ia ficar louca, mas eu encontrei muita gente inspiradora lá no CPT, né? O próprio Lee Taylor, que agora também está aí fazendo televisão e tudo mais, é um cara que tinha uns exercícios que também era exatamente, agora, que engraçado, eu nunca tinha feito essa conexão, mas o exercício de interpretação do Lee era... Ele dava uma série de perguntas, que eram perguntas assim, tipo, o que te faz feliz? O que te faz triste? Me conta uma história da sua infância. Você gosta do hino nacional? Umas coisas assim, aleatórias. E aí você tinha que fazer uma entrevista com uma pessoa, que você achar, e que depois você pudesse transformar em personagem, mas que, no fundo, você ia representar aquela pessoa, num monólogo. E aí fazer uma junção das respostas que a pessoa tinha te dado, né? Fazer uma cena mesmo, uma dramaturgia em cima daquilo. E isso foi incrível, e foi, acho que, a semente do cartão do metrô, no final das contas. Porque, né, tipo, também era ouvir uma história de uma pessoa e que depois eu pudesse reproduzir essa história. Mas foi isso, assim, o Antunes, ele tinha um método que era muito difícil, que era basicamente te destituir da sua personalidade, para que você pudesse ser uma folha em branco para receber os personagens, e isso para mim acho que foi a pior parte, assim, não acho que é um método para todo mundo, certamente não foi um método para mim, mas ter passado por isso foi importante, especialmente no sentido nessa junção das referências, assim, eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá no CPT. E, no final das contas, muito grata ao Antunes também, que foi uma figura difícil, mas elementar, assim. Ricardo, posso dar uma incumpridada? Vai embora. Posso? Você passou batido aqui pela Maura Lopes Cansado, você falou dela, não falou? Uhum. Eu queria que você falasse, porque é uma autora que eu adoro, eu acho fundamental e se fala muito pouco dela, eu acho. Claro, agora mais, ela está aparecendo mais e tal, foi reeditada, eu tenho aqui, acho que pela editora Autêntica, né? Autêntica, que eles relançaram o Sofredor do Ver e o Hospício a Deus, né? Isso. Quem me apresentou a Maura foi o Marcelino Freire, falou, nossa, leia isso daqui, é muito bom. E aí, quando eu tive contato primeiro com os contos dela, no Sofredor do Ver,
Uhum. Tem um conto que eu acho belíssimo, que é o Quadrado de Joana, eu acho que esse é o nome do conto. E assim, eu acho que o que ela faz assim é mágica no texto, porque ela tem uma junção de palavras que também é uma coisa que conversa muito comigo e foi muito inspirador para eu fazer também o Terra Dentro do jeito que eu fiz, que para mim também entra nessa história da música, tem um ritmo, não tem a preocupação de ser entendido, mas você entende, ela junta Lé com Ré, e aí de repente tudo faz sentido, porque, assim, diferente de mim, eu acredito, ela não tinha a intenção de amarrar nada, e ainda assim, na obra dela, está tudo muito numa toada harmoniosa, sabe? Eu acho ela muito um fenômeno mesmo, assim, eu sinto que ela não tenha produzido mais, que ela não tenha ganhado, né, a projeção que ela merecia, tanto porque teve uma história de vida muito difícil. Muito. Me interessa essa história de vida dela também, até o Marcelino comentou que vai ser adaptado, que vai ser filmado, talvez, que tem uma... nossa, e eu acho que estão perdendo tempo em não fazer, sabe, uma filmagem aí que tem a história da Maura como base. E ela é uma figura interessantíssima, assim, quando também, na época, eu procurei o filho dela também, as coisas que o filho dela conta, né, para complementar tudo, e quanto mais eu sei da Maura, mais eu me apaixono por ela. É incrível. Maura... Ricardo, vamos fazer assim? Você faz a sua e depois, se sobrar tempo, eu tenho mais uma. Tá bom. Porque eu tenho algumas anotadas aqui, mas eu acho que se a gente for fazer todas as perguntas, nós vamos até meia-noite aqui, né? A gente alterna, então. Tá bom. Ô, Maura, vocês estavam falando. Opa! Essa foi... Esse foi o piloto falho. Ô, Vanessa, eu adoro diálogo, né? E teatro é diálogo, enfim, né? A minha pergunta é a seguinte: você se inspira, claro, né, nos seus diálogos, nos dramaturgos e tal, mas tem alguém na literatura que você veja que possa, de repente, contribuir para os diálogos nas suas peças? Ou também, do outro lado, tem alguém da dramaturgia que possa contribuir para os diálogos do seu livro? Como é que você vê essa questão? Olha, da literatura, você sabe que eu não sou uma pessoa que lê muito livros, romances que tenham diálogos muito marcados, assim, nunca foi muito a minha, eu até não gosto muito. Não sei, tem alguma coisa que me afasta. Eu gosto do corridão, assim. Também eu sou muito da literatura existencialista, né? Então, assim, de pensar do fluxo de consciência. Então, o diálogo na literatura nunca foi muito bem para mim, assim. Agora, na dramaturgia, nossa, e no cinema também, né? Bergman é uma super... uma coisa que eu acho que, em termos de diálogo, é muito interessante, ou mesmo Tarkovsky, que tem diálogos existencialistas que são um fenômeno para mim, assim, eu acho muito, muito bonito a forma como... Mas é engraçado, né? Você perguntando isso, eu não sou muito fã dos diálogos objetivos, assim, os diálogos filosóficos, que a pessoa não tenha... E aí também entra um pouco do que eu fiz no Terra Dentro, que não tenha o comprometimento de ouvir o interlocutor, sabe? Que a pessoa só vai falando e falando, e aí de repente o interlocutor responde uma coisa que não tem nada a ver com o que o outro falou, mas está na cabeça dele, e aí isso me interessa mais, sabe? Não o diálogo para se entender. Tem que ter uma musicalidade, né? Acho que o silêncio faz parte dessa musicalidade também, Também, por isso Bergman é muito isso, né? Composto por silêncios, né? Os diálogos, assim. Então, eu acho que daí vem o meu interesse no diálogo vem mais do cinema e mais da dramaturgia também do que na literatura. Bacana. Rogério, você quer fazer uma pergunta? Eu tenho outras aqui, depois, se der tempo, a gente faz também. Faz mais uma, depois eu pego. Faz mais uma, depois eu pego. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui, Vanessa, sobre... Você falou que você gosta de ter o controle quando você faz... Aí eu realmente não entendi se é as suas peças, né? Tudo, na vida inteira isso, é um pesadelo. Não é só na produção, não.
Não, Porque eu mas acho que, assim, quando você faz uma peça, eu posso estar enganado, tá? E você me fala. Quando você faz uma peça, você tem tantas coisas envolvidas, né? Porque você tem que adaptar, você tem que imaginar como vai ser representado. A mesma coisa no cinema, né? Você tem uma série de questões aí que, às vezes, o que você pensa, você não consegue reproduzir, seja no palco ou na frente de uma câmera, né? Mas na literatura, né? Talvez, pelo fato de ser um livro, você não tem tanto controle, quer dizer, cada um vai ler de uma forma, ele não está influenciado tanto pela imagem, senão pela imagem que ele forma ao ler aquilo, né? Você procura ter esse controle na literatura sobre o que o leitor vai entender sobre o que você está escrevendo, ou você deixa mais solto? ai, eu, assim, quanto mais eu puder ter controle, eu vou querer ter controle. Na literatura, inclusive. Assim, é óbvio que a questão do controle em qualquer um desses formatos é uma ilusão, né? Mesmo quando você apresenta uma cena, assim, o espectador pode ir para qualquer canto, e isso tem a ver com as suas referências, com a sua experiência de vida e tudo mais. É, mas eu sinto também, sabendo que é ilusório, que eu tenho mais controle na literatura do que nos outros formatos. É engraçado, né? Apesar de ter, claro, coloca no mundo, a pessoa vai ler aquilo do jeito que ela entender, e eu não tenho nada a ver com isso, né? Não dizem que quando você coloca um livro no mundo, ele não é mais teu, né? Agora, essa é uma sensação assim que me conforta dentro da literatura, saber que pelo menos ali naquele espacinho eu fiz de um jeito que talvez que a pessoa ela pode divagar para qualquer outro canto, mas acho que a essência ela vai entender, sabe assim? O impresso está lá, né? Ninguém pode mudar. Mas é isso, né? Uma bobeira da minha parte, mas existe que eu vou fazer. E eu sinto que na literatura eu estou mais controlada. Legal. É uma ilusão, mas me deixa pensar assim. Rogério, você quer fazer sua pergunta? Eu quero. Continuando a história da Maura. Eu tenho a impressão, você me disse, eu não li teu livro, então eu não sei se, mas talvez tenha a ver o que eu estou pensando, porque por causa das perguntas que o Ricardo fez e das respostas que você deu, Ricardo. A epígrafe é da Maura. Então, tem um tema na Maura, que é o tema de um limite um pouco difuso entre a racionalidade e a... Eu não quero dizer loucura para não ser... leviano. Exatamente. Não quero dizer loucura para não ser leviano. E isso também é uma coisa que eu vejo muito, de novo, estou voltando, no teatro, por exemplo, na figura do Artaud e tal. E eu fico me perguntando, repito, não li teu livro, se eu tivesse lido, eu ia procurar isso que nós estamos falando aqui. Você acabou de falar do controle, né? Eu fico imaginando, será que na literatura você não... Isso que você chamou de controle, que você quer, e aí relacionando com o que você falou da Maura, né? Quer dizer que às vezes ela faz uma costura por meio do texto que dá uma coerência para coisas que aparentemente não teriam coerência. Será que a literatura resolve? Eu não sei se é melhor. Também dizer melhor é um pouco leviano. Mas será que na literatura, eu estou falando de você encontrou um caminho que talvez o teatro não tenha te dado, por isso que ele foi ficando um pouco mais para trás, sem menosprezar o teatro, você está entendendo? Sim, eu mas acho que sim. Porque eu fico pensando que a forma literária, o Ricardo falou que você tem muito cuidado com isso, talvez seja essa costura, né? Não sei, estou viajando, estou muito louco. Não, eu acho que faz sentido, e também, assim, tem uma coisa no Terra Dentro que é uma marca, assim, no Terra Dentro, por exemplo, a Rita, que é uma personagem que está mais no campo do delírio, assim, ela é uma personagem que ela esquece das coisas, foi tudo muito traumático o que aconteceu com ela, então ela tá perdida, assim, e ela tem ela foi muito inspirada na obra da Maura,
inclusive na forma, porque as páginas da Rita, o discurso da Rita, ele está todo quebrado na página, né? Então, assim, ele está horas... deixa eu achar um trecho para mostrar. Assim, então, ele não está blocado, né? Então, tem hora que ele está à direita, numa forma de quase poesia, tem uma lógica interna aqui, então, que é minha, né? Para determinar o que ia onde na página. Mas isso foi um recurso que eu achei que era interessante nessa questão do controle, embora eu não saiba o que as pessoas pensam disso, ou se elas entenderam da maneira que eu coloquei, mas de dar pistas e meio que guiar. Eu sinto que eu quero ter uma mão que guia o leitor, assim, dentro do texto. E assim, e aí na página, isso seja dessa maneira, ou pela costura das palavras, aí eu me sinto mais à vontade e com um melhor resultado do que na dramaturgia. Acho que a dramaturgia não consegue me dar isso, sabe? É tudo muito... E no palco é tudo muito imprevisto também, assim, e você está suscetível às vontades de quem também está trabalhando com você, e aí aqui na página eu e eu. E no palco os limites são muito difíceis de lidar, né? Muito. Nossa senhora, e aí tem uma complicação toda, né? Que é ator, assim, ator, posso falar porque sou atriz, ator é uma complicação sem tamanho. Então, assim, eu aqui, ó, eu com todos os atores dentro da minha cabeça, eu tô me saindo melhor do que com todos eles fora. Legal. Ricardo, acho que aí você faz e aí a gente se encaminha. Tem mais alguém para fazer? Não, deixa eu olhar no YouTube aqui. A Valéria está dando uma boa noite. Querida. Aqui. A Valéria Martins. Uhum. E aqui não tem ninguém, se der tempo eu faço mais uma curiosidade, viu, Vanessa? Você falou essa questão de você entregar os bilhetinhos, o cartãozinho no metrô, né? É muito bacana, o pessoal gostou bastante, né? Teve uma época que eu ia no metrô, as pessoas olhavam para minha cara e começavam a contar história, né? Eu achava, no começo eu achava legal e tal, pô, né? Mas de repente começou a achar um saco, só eu recebo história, né? Eu não posso contar. Você, quando você faz você fez isso, as pessoas sentiam a vontade para contar as histórias para você. Como é que é? Assim, você era uma pessoa receptiva, as pessoas gostavam de contar? Sim, não, assim, eu tenho um pouco disso aí que você está falando, assim, sem eu entregar cartão nenhum, as pessoas já colam aqui e já tá. E assim, e como eu gosto, então assim, eu fico, né? E eu acho que isso estimula as pessoas também a continuarem, né? Porque eu verdadeiramente me interesso. Então, assim, eu nunca senti resistência, por isso que eu falo, assim, com muita certeza, assim, as pessoas, elas estão loucas para contar suas próprias histórias. E eu acho que também tem um sentido de elaboração da própria história, do que se sente, do que vão fazer daqui a pouco, sabe? Do que vai ser feito. E isso é muito bonito de ver, acho que é muito humano, né? Assim, contar histórias. Então, assim, é o cerne, é o que a gente faz, né? Eu tenho até um pouco de dificuldade ainda de dizer escritora. Eu acho que eu sou uma contadora de histórias, assim, essencialmente. E uma ladra de histórias também. Talvez por conta desse imediatismo, né, de redes sociais, que é tudo, né? As pessoas sintam falta também dessa introspecção de poder resgatar a história e contar para o outro, né? Acho que entra no campo, assim, nem todo mundo tem a condição de fazer uma terapia, né? E quando você vai assim para o metrô e encontra pessoas muito mais simples, que também não tem essa prática, acaba levando a pessoa para outros cantos. Assim, muitas vezes eu sentia que a pessoa nunca tinha pensado naquilo, e ali ela teve uma luz diferente sobre o que ela estava contando. E isso foi muito mágico. Assim, essa foi uma super experiência. Assim, eu quero repetir. Eu parei de fazer, na verdade, porque
eu senti que o clima pesou, eu acho que em função do nosso cenário atual. Tão difícil, assim, de você estabelecer diálogo e passar incólume por algumas coisas, assim, acho que tudo isso complicou muito, mas também acho que é nesses períodos em que isso é mais necessário, embora demande muito mais energia, né? Aí seja realmente um trabalho para ser feito. Bacana. Obrigado, viu, Vanessa? Imagina. Rogério? Então a gente está se encaminhando para o final. Vanessa, então a gente se despede assim. Eu apresento os próximos entrevistados, assim, o nosso calendário desse ano que está acabando. Aí, na ordem, se despedem Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos Filho, você, e a gente fecha, tá bom? Pode ser assim? Uhum. Só um segundo que eu vou abrir aqui esse negócio aqui, o PowerPoint. Então, nossas próximas entrevistas, sempre terças-feiras. Na semana que vem a gente tem Dalila Teles Veras, vai ser nossa entrevistada. No dia 23 de novembro, Eliane Brum, acabou de lançar um livro novo. Quando a gente a chamou para entrevista, a gente não sabia que ela teria lançado, deu certinho. Eu sou muito fã dela, vou acompanhar com certeza. Por favor, vai ser essa... aliás, ela fala disso que você acabou de falar, da escuta, ela criou um grupo de escuta terapêutica lá em Altamira, nós vamos falar disso. Em 30 de novembro, a gente tem Sandra Trabuco Valenzuela. Em 7 de dezembro, a gente entrega o prêmio Juca Pato para a Laerte. Então, vai ser uma terça mais festiva e tal. A Laerte vai falar, mas não vai ser em formato de entrevista, vai ser em formato de entrega do prêmio mesmo. E a última festa, pulei, e a última festa do ano vai ser no 14 de dezembro, que a gente vai também celebrar com a Carla Bessa, porque ela foi a vencedora do nosso concurso de contos, e então ela vai estar aqui com a gente. Outros classificados do concurso de contos também estarão, e vai ser... A gente vai entrevistar a Carla, mas também vai ser o encerramento do ano. Vamos nos despedir para as férias. Ricardo Fernandes. Vanessa, muito obrigado pela sua entrevista. Foi uma delícia ouvir você, ouvir suas histórias, ouvir sua experiência com a dramaturgia, com a literatura. E só tenho que te agradecer por esse momento que você proporcionou para a gente. E, é claro, a todas as pessoas aqui que estão tanto no Zoom como no YouTube acompanhando e fazendo perguntas para a gente aqui. Muito obrigado, viu? E obrigado a todos. Obrigada, Ricardo. Ricardo Ramos Filho. Vanessa, obrigado. Foi um prazer conversar com você. Eu tinha certeza que seria e realmente isso se confirmou. Agradeço também a presença de todos que estão aqui, que costumam estar com a gente nas terças literárias, tanto aqui quanto no YouTube. Muito bom ter vocês sempre com a gente. E é isso. Até a semana que vem a gente vai estar por aqui. Obrigado, viu, Vanessa? Obrigada, Ricardo, Rogério, todo mundo que acompanhou, que fez perguntas. Foi uma delícia de conversa, porque vocês foram certeiros nas perguntas, assim, foi muito bom respondê-los, foi muito, muito gostoso. Estou muito feliz de ter participado. Muito, muito obrigada. Obrigado você. Obrigado por ter estado com a gente, Vanessa. A UBE é a casa do escritor, portanto, é a sua casa. Pode falar que você é escritora, você já passou aqui na entrevista. Então pronto, agora está liberado. Pode falar à vontade que você é escritora. E a gente sempre diz que a UBE é a casa do escritor, então a sua casa, você é sempre bem-vinda aqui. Me sinto assim, então tá ótimo. Obrigado. E para todos que estão aqui, então boa noite, até a próxima terça literária. Até a semana que vem. Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.